Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Oregix D'Ambrosio. Eu primeiramente agradeço aos membros da banca, o professor Diego René Riestra, doutor da Universidade Nacional de La Pampa. Agradeço ao professor Regis Luiz Mício, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ao professor Laércio Ricardo Sartor, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Campos Dois Vizinhos, e ao professor Aníbal de Moraes, professor da UTF, da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Eu só vou iniciar minha apresentação. Eu hoje defendo minha dissertação de mestrado, que tem como título a intensificação de sistemas agropecuários em região de altitude a partir do pastejo bovino e do consórcio de milho com capim-aruana. Meu orientador é o Dr. André Brugnara Soares e o meu co-orientador é o Dr. Sebastião Brasil Campos Lustosa. De forma introdutória à minha apresentação, partimos de uma problemática que são os milhões de hectares subutilizados em parte do ano, especialmente em regiões de clima CFB, e a partir dessa problemática, as hipóteses do trabalho, que é de que o pastejo no período do inverno aumenta a produção de alimento e de forragem por área, bem como não interfere na plantabilidade de milho e produtividades de grão, de milho e de soja semeado em sequência, bem como o consórcio de capim-aruana com o milho não interfere na produtividade de grãos do sistema e a forrageira, esta forrageira após a colheita, tem capacidade de fornecer alimento no vazio forrageiro outonal. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a possibilidade de intensificar a produção agropecuária em regiões de altitude a partir do pastejo animal praticado sobre pastagens manejadas em intervalo de altura que maximizem a ingestão de alimento por unidade de tempo e da inclusão do capim-aruana em consórcio com o milho, sendo a fonte de alimento forrageiro no período de estabelecimento das pastagens de inverno, ou seja, no vazio outonal. Sobre o experimento foi realizado na cidade de Guarapuava, a 1.005 metros de altitude, em um latossolo bruno-alúminico associado a um cambissolo. O clima desta região é um clima CFB, um clima temperado com verão ameno, e a área do experimento é uma área de 24 hectares. O delineamento experimental foi conduzido em fases. Na primeira fase, a gente tem um delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições e 2 tratamentos, SIPA e SA, o SIPA com pastejo e o SA um sistema agrícola sem pastejo, e na segunda, terceira, quarta e quinta fase, também é um delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições, só que com 3 tratamentos. SIPA-aruana, caracterizado por ter o consórcio do milho com o capim-aruana e o pastejo no inverno e pastejo no outono. SIPA, caracterizado por existir pastejo somente no inverno, e um sistema agrícola SA sem pastejo no inverno e somente uma rotação de culturas agrícolas, sem o componente animal. Aqui está o croquis das 2 fases experimentais. É o primeiro da primeira fase com 2 tratamentos e o segundo croquis da segunda, terceira, quarta e quinta fase com os 3 tratamentos. A condução do experimento se deu em fases, em que a primeira fase, como já mencionado, temos 2 tratamentos, SIPA e SA, com pastejo e sem pastejo. Teve seu início na semeadura do centeio temprano, numa densidade de semeadura de 40 kg por hectare, com adubação na linha da semeadura, 180 kg de MAP por hectare, e sobre cobertura, 180 kg de ureia, aproximadamente aos 30 dias, quando iniciou-se o perfilhamento das pastagens. O início do período de ocupação no sistema que tem o componente animal com pastejo SIPA se deu aos 60 dias após a semeadura. Foi realizado por 73 fêmeas bovinas
com 400 kg de peso vivo corporal sobre lotação intermitente. O tratamento SA, que é o tratamento que não tem o pastejo, as plantas forrageiras foram utilizadas como plantas de serviço, uma cobertura, não foi pastejado. Esse dossel forrageiro também foi composto por óleo multiflório, cultivar ponteio de ressemeadura natural e bromos catárticos, que é a cevadilha do campo que se juntou ao centeio e formou esse dossel forrageiro. Após o término do período de ocupação desta primeira fase de pastagem, se deu início à fase de grãos de milho, com a incorporação do tratamento Ciparuana, e agora o experimento em delineamento com 3 tratamentos, tratamento Ciparuana, Cipa e SA, e se caracterizou pela semeadura do capim aruana no tratamento Ciparuana, com uma densidade de sementes de 15 kg por hectare. Posterior à semeadura do capim aruana, semeou-se o milho em todos os tratamentos, com aproximadamente uma população desejada de 80 mil plantas, 80 mil sementes, utilizando 180 kg de MAP como adubação de base na semeadura e posterior a isso 190 kg de ureia potassada em um estágio V4, V6 da cultura do milho. A colheita deste milho aconteceu em todos os tratamentos 188 dias após a semeadura. Após a colheita deste milho, no tratamento Ciparuana, nós temos a fase pastagem 2, ou seja, a terceira fase desse experimento, caracterizada pelo pastejo outonal desses animais em cima deste capim aruana. Este pastejo teve uma duração de 20 dias, foi realizado por 41 fêmeas bovinas com um peso inicial de 283 kg de peso corporal sobre lotação contínua. Após essa fase pastagem 2, em todos os tratamentos foi semeado aveia branca AF 1340 numa densidade de sementes de 120 kg por hectare em momentos diferentes. O Cipa e o SA, uma vez que não teve o pastejo outonal, foi semeado 15 dias após a colheita do milho, e no tratamento Ciparuana, como teve o pastejo outonal, foi semeado 44 dias após a colheita. Ocorreu essa semeadura com adubação na linha, utilizando 200 kg de termofosfato, e depois, sobre cobertura no início do perfilhamento, utilizou-se 226 kg de ureia. O pastejo animal sobre as parcelas dos tratamentos que tem pastejo Ciparuana e Cipa iniciou-se aos 60 dias após a semeadura no tratamento Ciparuana e 61 dias após a semeadura no tratamento Cipa. Foram utilizadas para este pastejo nesta fase fêmeas bovinas das raças Aberdeen Angus e Red Angus, com peso corporal inicial de 247 kg, sobre lotação contínua e uma carga animal variável. O critério de manejo das pastagens foi a altura e a sua manutenção em um intervalo de 18 a 30 centímetros. Após o término do período de ocupação e a dessecação de todos os tratamentos, iniciou-se a quinta fase do experimento, denominada fase grãos-soja, que foi caracterizada pela semeadura de soja sobre todos os tratamentos no mesmo dia, no mesmo momento, no dia 26/10 do ano passado, de 2022, com uma densidade de semeadura de 60 kg de semente por hectare, aproximadamente 300 mil sementes por hectare. Realizou-se também uma adubação na base da semeadura com 222 kg de um adubo fosfatado 002800 e sobre cobertura com 180 kg de cloreto de potássio. A colheita desta soja ocorreu aos 137 dias após a semeadura, em todos os tratamentos. As avaliações realizadas dentro de cada uma destas fases. A primeira fase foi avaliado a estrutura do dossel, e dentro de cada avaliação dessa tem as variáveis, mas dentro da fase pastagem 1, então a gente avaliou a estrutura do dossel, a produção de matéria seca e o acúmulo de matéria seca.
Na fase grãos de milho, avaliou-se a plantabilidade de milho, os componentes de rendimento e a produtividade de milho. Na fase pastagem 2, a terceira fase do experimento, avaliou-se a caracterização da estrutura de dossel e da planta forrageira, neste caso a planta aruana, em consórcio com o milho, a produção de matéria seca e o acúmulo de matéria seca. Na fase pastagem 3, que é a quarta fase desse experimento, avaliou-se a estrutura de dossel da aveia branca, a produção de matéria seca e o acúmulo de matéria seca. E na quinta fase do experimento, avaliou-se os componentes de rendimento e a produtividade de soja. Na fase pastagem 1, fase pastagem 2 e fase pastagem 3, onde também é avaliado o componente animal, se avaliou os índices de desempenho zootécnico individual e por área. E em todas as fases foi coletado os resíduos e avaliou-se a concentração de nutrientes minerais nos resíduos em todas as fases, pastagem 1, grãos de milho, pastagem 2, pastagem 3 e soja. Dentro desse escopo, o intuito foi responder se, dentro da fase pastagem 1, o efeito da inclusão do componente animal em dosséis de cobertura de solo sobre a produtividade, estrutura, composição química e a produção animal. Na fase 2, foi estudado a interferência do pastejo animal e do consórcio do milho com capim aruana sobre a plantabilidade e a produtividade do milho. Na fase pastagem 2, foi estudado o efeito do pastejo outonal sobre o capim aruana pós-colheita do milho na produção vegetal e produção animal na entre-safra verão e inverno, ou seja, no vazio forrageiro outonal. Na fase pastagem 3, após o período de ocupação do capim aruana, avaliou-se o efeito da inclusão do capim aruana no sistema sobre o desempenho da cultura de inverno sequente, neste caso a aveia, e os índices zootécnicos animais individual e por área. E na última fase, quinta fase do experimento, grãos de soja, avaliou-se a produtividade e os componentes de rendimento de soja em diferentes sistemas de produção agropecuários. Entrando dentro agora dos nossos resultados e discussões, também foi dividido por fase, e aqui a gente pega uma tabela de avaliação do componente vegetal da primeira fase, em que o tratamento com pastejo teve efeito significativo para as variáveis altura final, altura média, densidade populacional de perfilhos médio, produção total de matéria seca e taxa de acúmulo, em que o sistema com pastejo apresentou menores alturas finais, menores alturas médias, uma maior densidade populacional de perfilho médio, uma maior produção de matéria seca e uma maior taxa de acúmulo. Não evidenciou-se efeito significativo para a massa de forragem média e para a massa de forragem final, bem como não se evidenciou-se efeito significativo para a densidade populacional de perfilho final entre o tratamento com pastejo e o tratamento sem pastejo, CIPA e SA. O desempenho das vaquilhonas com peso de entrada de 400 kg, 73 fêmeas, teve uma lotação animal de 3,5 UA, unidades animais por hectare, uma lotação instantânea, uma vez que o manejo era com lotação intermitente, de 13,9 unidades animais por hectare. A carga animal instantânea foi de 6.431 kg, a carga animal foi de 1.589 kg, o ganho médio diário dessas vaquilhonas foi de 1,3 kg por animal dia. A gente teve um ganho de 245 kg de peso corporal por hectare, um ganho de peso vivo diário hectare de 5 kg durante 49 dias de pastejo. Após o término do período de ocupação, essa tabela mostra que há diferença significativa na concentração de nutrientes entre o residual do sistema pastejado e do sistema não pastejado para a variável do mineral potássio, em que o sistema que tem pastejo apresenta uma maior concentração de potássio,
também há diferença significativa para a relação CN, em que o sistema que é pastejado, o tratamento que é pastejado, tem uma menor relação CN quando comparado ao sistema que não tem pastejo. Para as variáveis nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e carbono não há diferença significativa entre os tratamentos. Avaliando agora já a plantabilidade de milho sobre os nossos sistemas, sobre os nossos tratamentos, nessa tabela fica evidenciado que não há diferença significativa na plantabilidade entre os três tratamentos, Ciparuana, Cipa e SA. Não evidenciou-se diferença significativa na profundidade de semente, não evidenciou-se diferença significativa na área de solo mobilizada, na largura de sulco, nos espaçamentos falhos, nos espaçamentos duplos, nos espaçamentos aceitáveis, bem como não teve diferença significativa no estande de planta inicial entre os tratamentos. A profundidade de deposição das sementes também não teve diferença significativa entre os tratamentos. As sementes se distribuíram na área da mesma forma, nas mesmas profundidades. Nota-se que em todas as profundidades há uma distribuição, há uma quantidade igual de sementes para os tratamentos Ciparuana, Cipa e SA. A marcha de emergência dessas sementes também não teve diferença significativa entre os tratamentos Ciparuana, Cipa e SA em todos os dias de avaliação, sendo que no nono dia após a semeadura, todo o dossel já estava com 80% das plantas emergidas e aos 22 dias chegamos a 100% das plantas emergidas do estande inicial de plantas de milho. Não houve diferença significativa nos componentes de desenvolvimento vegetativo, componentes de rendimento e produtividade de milho em todos os tratamentos, com exceção para a variável diâmetro de colmo. As variáveis altura de planta, inserção de espiga, grãos por fileira, grãos por espiga, fileiras por espiga, peso de 1000 grãos, peso por espiga, estande de planta final e produtividade não teve diferença significativa entre os tratamentos. Quero chamar a atenção aos valores de produtividade em que o sistema que tem pastejo no inverno e tem o consórcio do milho com capim-aruana produziu 8.874 kg de milho por hectare, e o tratamento que não tem pastejo no inverno, na fase pastagem 1, e não teve o consórcio de milho com capim-aruana, produziu 9.185 kg de milho. Uma caracterização do componente vegetal em consórcio com milho: o capim-aruana apresentou no momento antes da colheita, um dia antes da colheita, 15,2 plantas por metro quadrado. A altura dessas plantas eram de 1,8 metros. Essas plantas tinham 8,8 perfilhos por planta, 4,6 perfilhos. Desses 8,8 eram perfilhos florescidos. Até o momento da colheita, este capim-aruana apresentou uma taxa de acúmulo de 28 kg de matéria seca por hectare dia, e a massa de forragem final no momento da colheita era de 5.264 kg de matéria seca por hectare. Após a colheita, a massa de forragem no início do período de ocupação era de 5.113 kg. A taxa de acúmulo de matéria seca após a colheita subiu para 140 kg de matéria seca hectare dia. A proteína bruta deste capim-aruana após a colheita tinha um teor de 13,3%. A massa de forragem residual da aruana após o pastejo era de 5.754 kg de matéria seca por hectare, e a produção total de matéria seca desta aruana foi de 8.083 kg de matéria seca por hectare. O desempenho dos animais, das fêmeas bovinas em cima, sob pastejo do capim-aruana, elas tiveram um peso corporal inicial
de 283 kg. A carga animal neste período foi de 1.864 kg, com uma lotação animal de 4,1 unidade animal por hectare, uma lotação em animais por hectare de 6,4 animais por hectare, um ganho médio diário de 900 gramas, um ganho de peso vivo por área de 114 quilos, um ganho de peso vivo dia, hectare dia, de 5,7 kg de peso corporal, hectare dia, e 20 dias de pastejo teve este período. Após o término do período de ocupação, 43 dias após a colheita do milho, o capim Aruana apresentou diferença significativa na concentração de minerais em relação ao resíduo do milho em todas as variáveis, em que o milho só apresentou maiores valores na variável carbono e na variável relação carbono-nitrogênio, bem como o tratamento SA apresentou maiores quantidades residuais de milho, com 8.377 kg, enquanto o tratamento que não tem a inclusão da Aruana, mas tem a inclusão do pastejo, CIPA, apresentou 7.351 kg de matéria seca por hectare, e o milho no tratamento CIPA Aruana, que existiu o pastejo após a colheita do milho, apresentou 6.323 kg de resíduo de milho. Contudo, nesse tratamento também temos a presença de 5.754 kg de matéria seca oriundo do residual do capim Aruana, do componente forrageiro desta fase. Após o término do período de ocupação desta fase, semeou-se, como já dito, a aveia branca em todos os tratamentos, e aqui está o resultado do componente vegetal para a fase pastagem 3, em que não houve diferença significativa entre os tratamentos com pastejo, mas houve diferença significativa entre os tratamentos com pastejo e o tratamento sem pastejo, onde corrobora com o resultado da primeira fase, que os sistemas pastejados apresentam as menores alturas médias, as menores alturas finais, uma maior densidade populacional de perfilhos, uma maior produção de matéria seca, uma maior taxa de acúmulo de matéria seca em relação ao tratamento que não tem pastejo. Eu chamo atenção aos valores totais de produção de matéria seca, em que no tratamento CIPA Aruana se produziu 12.836 kg de matéria seca por hectare de aveia branca. No tratamento CIPA produziu-se 14.658 kg de matéria seca por hectare, e no tratamento sem pastejo, o tratamento SA, produziu-se 10.434 kg de matéria seca por hectare. Os dias de cultivo e os dias de pastejo diferiram entre os tratamentos por conta de que o sistema CIPA Aruana tem um pastejo sobre a Aruana, então a semeadura dessa fase da aveia branca foi mais para frente, e o tratamento SA, por a matéria residual, a matéria final, apresentar uma quantidade de 10.000 kg, necessitou-se de secar para semear a próxima fase, a fase soja, e isso reduziu os dias de ciclo em relação ao tratamento CIPA, uma vez que esses dois tratamentos foram semeados no mesmo dia. Esta tabela mostra as alturas de pasto durante todo o período de cultivo e o período de ocupação, e eu inicialmente chamo a atenção para o tratamento CIPA Aruana e CIPA, e dizer que a média permaneceu em um intervalo que maximiza a ingestão de matéria seca pelo animal. Então a média do tratamento CIPA Aruana
ficou em 26,78 centímetros, a média de altura de pasto do tratamento CIPA ficou em 26,83 centímetros e a média do tratamento sem pastejo ficou em 60,52 centímetros. Os teores de proteína bruta ao longo do tempo foram muito parecidos entre os tratamentos com pastejo, em que a média de proteína bruta do tratamento CIPA Aruana foi de 19,08 e a média de proteína bruta do tratamento CIPA foi de 18,58. Nota-se que há uma diluição do teor de proteína bruta ao longo do tempo e que a partir das últimas 3 datas ou a partir de um certo período o tratamento CIPA Aruana e CIPA não diferem mais significativamente entre eles, o que quer dizer que houve a estabilização do teor de proteína bruta na matéria seca em ambos os tratamentos de forma igual. O desempenho produtivo das novilhas Aberdeen Angus em cima desta aveia branca é caracterizado pela diferença significativa no ganho médio diário, no ganho de peso médio, na carga animal, na lotação animal e no ganho de peso vivo por área, em que o tratamento CIPA ele apresenta valores superiores para o ganho de peso vivo por área, para a lotação animal, para a carga animal e para o ganho de peso médio. Indica que esse tratamento CIPA teve um melhor desempenho zootécnico por área. De contrapartida, o CIPA Aruana, tratamento CIPA Aruana, teve um ganho médio diário superior ao ganho médio diário do tratamento CIPA e foi melhor assim em desempenho individual dos animais. Também fica evidente que o peso corporal inicial, o peso corporal médio e o peso corporal final não teve diferença significativa entre os tratamentos, bem como não teve diferença significativa no ganho de peso vivo por dia. Peso corporal hectare dia para o tratamento CIPA Aruana foi de 3,74 kg e para o tratamento CIPA de 3,71 kg. Os dias de pastejo são diferentes nos dois tratamentos, em que o CIPA Aruana tem 85 dias de pastejo e o tratamento CIPA tem 119 dias de pastejo, por conta de 55, e também chamo a atenção aos teores de nitrogênio, em que os sistemas pastejados têm um teor de nitrogênio de 2,5% e o tratamento que não tem pastejo, o tratamento SA, de 0,9%. Após a dessecação desta fase, após o término da fase pastagem 3, iniciou-se a fase grãos, a fase 5 desse experimento, e nessa tabela mostra que não temos efeito significativo nem para componentes de rendimento, nem para produtividade de solo em diferentes sistemas de produção, em que o tratamento CIPA Aruana não temos diferença significativa na altura de planta, no número de vagens por planta, no número de grãos por vagem, no peso de 1000 grãos e na produtividade. Novamente, chamo a atenção para o dado de produção, dado de produtividade de soja entre os tratamentos, em que o tratamento que tem a inclusão do capim aruana com o milho tem pastejo outonal, tem pastejo invernal, apresentou 5.840 kg de grãos de soja produzidos por hectare. O tratamento CIPA apresentou 5.825 kg por hectare e o tratamento SA, que é caracterizado por um sistema agrícola de monocultivo, 5.525 kg por hectare de grãos de soja produzido. Aqui eu trago mais uma tabela ilustrativa sobre um apanhado geral de todas as fases, em que podemos ver na produção total de forragem que o sistema CIPA Aruana produziu aproximadamente o dobro de forragem em relação ao tratamento que não tem pastejo. Não temos diferença significativa entre os tratamentos para a produção de milho.
Os tratamentos com pastejo produziram 677 kg de peso corporal bovino no tratamento Cipa-Aruana e 688 kg de peso corporal para o tratamento Cipa. E entre os tratamentos também não notamos diferença significativa na produtividade de grãos. Uma receita bruta de milho em cima do valor médio da cotação do ano inteiro de 2022, bovino a partir de uma cotação média do ano de 2022 e soja a partir do valor médio da cotação de maio de 2022 a maio de 2023 na Praça de Guarapuava, onde foi realizado esse experimento, a gente pode notar que temos um valor de aproximadamente R$7.000 a mais sendo originado desse sistema que tem o consórcio do milho com capim-aruana e tem o pastejo outonal, bem como é um valor muito parecido com o tratamento Cipa, que tem o pastejo nas forrageiras de inverno. Dessa forma, as conclusões desta pesquisa, deste trabalho, é de que o pastejo animal aumenta a produção de biomassa dos sistemas e modifica a estrutura de pastagem. O pastejo animal não interfere na plantabilidade de milho em sistemas integrados de produção agropecuária, quando realizado em um dossel forrageiro com estrutura que favoreça a ingestão de alimento por unidade de tempo. O pastejo animal modifica as concentrações de nutrientes na matéria seca residual dos cultivos. O consórcio de milho com capim-aruana, semeados concomitantemente, não interfere na produtividade de milho quando a densidade de planta forrageira permanece entre 10 e 15 plantas por metro quadrado. O consórcio do milho do capim-aruana com o milho aumenta a produção de matéria seca anual do sistema com relação a sistemas de monocultivo, e o pastejo animal e o consórcio de milho com capim-aruana não interferem na produtividade de soja em sucessão de culturas. As minhas considerações finais é de que quanto menor os dias de pousio e maior os dias de pastejo animal, maior será a produção de alimento por área. A produção animal sobre o capim-aruana no vazio forrageiro outonal em regiões de clima CFB pode ser utilizado como uma estratégia de manejo forrageiro dentro das propriedades que têm como filosofia os sistemas integrados de produção agropecuária. O pastejo animal praticado sobre pastagens manejadas em alturas que maximizam a ingestão de matéria seca por unidade de tempo é uma alternativa viável tecnicamente e economicamente para a intensificação dos sistemas de produção agropecuários em regiões de altitude e em propriedades rurais, com infraestrutura de cercas, coxos de sal e bebedouros instalados, e desde que o milho em consórcio com capim-aruana seja semeado no mês de setembro, há grande possibilidade de manter o lote de animais que irá pastejar no inverno sobre o capim-aruana após a colheita do milho, enquanto as pastagens hibernais se estabelecem em outras áreas, por exemplo, áreas de soja, uma vez que a capacidade de suporte da pastagem de capim-aruana pode chegar ao dobro de uma pastagem hibernal. Dessa forma, eu agradeço a todos os envolvidos nessa pesquisa, neste processo. Agradeço à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, agradeço o nosso grupo de pesquisa GISPA, agradeço o programa de pós-graduação em agronomia, agradeço o laboratório de solos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, agradeço a nossa agência de fomento de pesquisa CAPES, a todas as pessoas envolvidas, e assim eu termino e fico aberto para perguntas e questionamentos. Obrigado. Thank you.